Hoje temos a satisfação de receber aqui o amigo e advogado, especialista em direito imobiliário e condominial, Clodoaldo de Lima. Agradeço muito a atenção. Eu que agradeço. E para falar um pouquinho, né, sobre as dúvidas mais comuns aí relacionadas ao condomínio. Então, gostaria que o Clodoaldo falasse um pouquinho da experiência dele, explicasse um pouquinho o conceito do direito condominial, né, e quais são os serviços geralmente mais solicitados, né, a abrangência desse escopo. Gustavo, primeiro quero te agradecer pela oportunidade, tá? É uma satisfação muito grande estar aqui falando de condomínio. Advogado de condomínio, né? Algo que até alguns anos atrás era considerado uma sub-área do direito, né? Só que com tanta coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, 12 anos, com tanto conflito, e agora na pandemia, acho que nós fomos alçados a um patamar que talvez a gente nunca teve na área do direito condominial, que é nessa gestão de conflitos. Então, na verdade, ao longo do tempo, a gente vem modernizando a área do direito condominial que regulamenta, que na verdade nada mais é do que uma área que regulamenta, né, essa convivência em condomínio que é tão conflituosa. Verdade. Vamos lá, gente. Então, o primeiro assunto da pauta é que a gente falaria um pouquinho sobre convenção e regimento interno. Vou fazer alguns questionamentos que a gente entende que seriam mais corriqueiros, para que o Clodoaldo possa aí, contribuir com o conhecimento aí e toda a experiência que ele tem. Então, o que é convenção condominial e a diferença entre convenção e o regimento interno? Que coisa, né? Convenção de condomínio e regimento interno são dois documentos que são bem diferentes, mas que são complementares. A convenção de condomínio, ela regulamenta as normas gerais do condomínio, ou seja, tudo que tem ali de fração de condomínio, as áreas comuns, toda aquela parte mais estrutural do condomínio é feita através da convenção. E eu tenho também, junto com essa norma da convenção, eu tenho o regulamento interno. O regulamento interno, ele já regula aquelas miudezas, ele regula exatamente o dia a dia, aquele controle interno do condomínio. Por que a gente tem essa diferença? Pela forma de você poder alterar. Né? A gente, quando pode alterar, a convenção é muito mais difícil de alterar, requer um quórum muito maior. Então, foi-se criado dois documentos apartados, um para que fosse realmente muito mais difícil de alterar e a gente conseguisse aí a aprovação de boa parte dos condôminos, e um que regulamenta as coisas corriqueiras, que é uma das coisas que alterou bastante. Se a gente for pensar alguns anos atrás, uns 8, 10 anos atrás, bem antigamente, né, as portarias. As portarias eram muito menores, né? E o que a gente recebia nas portarias? Uma carta, no máximo uma ou outra correspondência e uma pizza. Hoje não. Hoje as portarias elas recebem tudo, o entra e sai dessas empresas de e-commerce, né? Então esse regulamento, a forma, antigamente eu sou do tempo em que eu deixava a chave na portaria, só que hoje se uma pessoa deixar a chave na portaria, nós estamos falando de, às vezes de 800 unidades deixando a chave na portaria. Então são regulamentos que vão se alterando ao longo do tempo e que não necessitam de um quórum tão grande. Então por isso que a gente tem dois documentos apartados, um é a convenção e o outro é o regulamento interno, mas ambos são complementares. Perfeito. E caso haja conflito entre a convenção e o regimento, geralmente como que é resolvido isso? Eu costumo comparar a convenção e o regulamento interno com Constituição e Código Civil, tá? Então vamos lá. A gente vai haver naturalmente alguns conflitos, apesar de eles serem complementares e eles devem ser feitos um pensando no outro, muitas vezes há um certo conflito. Quando há o conflito, a convenção prevalece. Tá? Então, quando há um conflito, a Constituição prevalece perante as normas abaixo, e quando há um conflito, a Convenção prevalece perante o regimento interno. Perfeito. O que geralmente pode ser permitido e proibido num condomínio? Que pergunta! A pergunta de $1 milhão. O que pode ser permitido ou proibido? Cara, as coisas dentro de um condomínio, trabalhar com condomínio, vai até onde a imaginação do ser humano permite alcançar. Então não existe nada que a gente coloque como isso pode ou isso não pode. O rol não é taxativo para falar uma situação de agora. Mas eu costumo colocar
a regrinha dos 3 S's. São uma regra que eu estabeleci, que é uma regra que tudo que afeta a segurança, o sossego e a saúde do seu vizinho não pode. Né? Então a gente tem essa regra onde a gente consegue ali, mediante o bom senso, né? Mas não existe nada que a gente consiga regulamentar dizendo isso pode ou isso não pode. Tá ótimo. Bom, agora seguindo na pauta de síndico, né? Diante da sua experiência aí, com a dinâmica diária dos problemas condominiais, tudo, é melhor eleger um síndico ou contratar um síndico profissional aí para desempenhar esse papel? Pois é, né, cara? Se a gente for pensar, há alguns anos, quando eu comecei nisso tudo, eu comecei há 16, 17 anos atrás, e eu já imaginava que ia chegar um determinado momento em que a sindicatura profissional ela fosse chegar no patamar que ela está hoje. Mas a gente ainda tem muita resistência. Quando os conflitos foram ficando cada vez maiores, o tempo nosso foi ficando cada vez menor. Então, cada vez que a gente começa a perceber os condomínios com mais conflito, com gestões mais profissionais e ao mesmo tempo nosso tempo, a nossa atenção sendo dividida em tantas coisas, a sindicatura profissional começou a crescer. Né? Então, se você perguntar para mim, eu sou a favor do profissionalismo, né? Mas eu sei que nem todo condomínio encaixa um síndico profissional. E eu acho que essa é a grande beleza da área. É justamente, não importa o quão profissional eu seja, não importa o quantos condomínios eu tenha. Muitas vezes, o síndico profissional com um currículo maravilhoso, ele está competindo ali com aquela senhora do apartamento 72, e eu vou te falar, aquela senhora vai ser tão boa síndica, ou às vezes melhor, do que aquele síndico profissional, porque ela está lá no dia a dia. Então é algo que deve ser muito equilibrado. Cada condomínio tem um perfil. Não existe uma regra que a gente diga, olha, é melhor o síndico profissional ou o síndico orgânico, como a gente chama o síndico morador. Mas existe uma gestão profissional, né? Eu trabalhando como advogado de condomínio há tanto tempo, eu brinco que eu já conheci muito síndico profissional com gestões amadoras e eu já conheci muito síndico orgânico com gestões absolutamente profissionais. Então eu acredito que o que manda é muito mais a gestão do que efetivamente a forma de remuneração do síndico. Perfeito. Essa também é complicada aqui, ó. O síndico deve estar à disposição dos condôminos a qualquer momento? Pois é, cara. Quando começa a história de síndico profissional, era muito difícil, né? Porque até então, se a gente for fazer uma avaliação histórica, o síndico, ele era tido muito como aquele senhor aposentado, que já tinha feito de tudo, que tinha muito tempo livre e tomava conta de absolutamente tudo. Só que com a figura do síndico profissional, percebeu-se que o síndico não é o zelador do condomínio, né? O síndico ele é um gestor do condomínio. Então, por ele ser um gestor do condomínio, o síndico não é aquela pessoa que vai lá colocar exatamente a mão na massa. Ele é aquela pessoa que organiza as finanças e as questões administrativas do condomínio. Então, com essa chegada da sindicatura profissional, não, os síndicos, se você for me perguntar como funciona, o contrato ele é por hora, ele é determinado ali por atenção, mas não, ele não fica disponível 24 horas. Agora, a gente tem uma coisinha que mudou muito nos últimos tempos, chamado WhatsApp, né? O WhatsApp deixou todo mundo disponível 24 horas, né? Então, isso é algo muito recente e que não tem regramento. Depende muito da filosofia de trabalho de cada síndico, né? Existem alguns síndicos que estão sempre ali disponíveis e aí existem alguns que não estão. Eu acho que o condomínio tem que adaptar ao seu perfil. Eu já vi muito síndico sem tanta disponibilidade, mas com tudo equilibrado. Né? É mais ou menos como o papo que nós estávamos tendo aqui quando eu cheguei, que a gente falou sobre uma equipe. Né? Para eu estar aqui, eu tenho hoje 16 pessoas trabalhando. Então, o escritório abriu, está tudo funcionando, eu já acompanho aqui pelo aplicativo, está tudo andando, para que eu possa estar aqui. Isso não significa que eu não esteja disponível aos meus clientes, mas que eu montei uma estrutura que está disponível aos clientes e eu estou supervisionando. O síndico funciona mais ou menos da mesma forma. Perfeito. Por quanto tempo o síndico pode permanecer no cargo?
Até 2 anos, cara. Até 2 anos. Mas isso é uma disputa, porque ele sempre precisa de eleição, né? O síndico, na verdade, é um cargo político. Então, a lei determina que até 2 anos dura o mandato. Só que como a gente chega, e eu já costumo brincar que hoje ainda síndico é aquele desapercebido que não deu passo para trás na eleição, ou seja, muitas vezes ninguém quer ser síndico e a pessoa acaba ficando aí com gestões de 10 anos, 20 anos. Existem síndicos na nossa região, aqui na nossa cidade, que estão com 30 anos, sendo com mandatos renovados, mas o mandato é de até 2 anos. 2 anos. O síndico condômino, na realidade, como você mencionou, o orgânico, Sim. né? Ele fica isento de custos de condomínio ou acaba não sendo isso geralmente convencionado? Vamos lá. O síndico, ele começou sendo uma pessoa responsável organicamente, morador, responsável pela gestão do condomínio. Qual seria o benefício, né? Eu gosto muito de, ao invés de decorar a letra da lei, entender como a gente chegou até aqui. Então a gente consegue ver pelo contexto histórico. O síndico precisava de um determinado benefício. Convencionou-se que até uma isenção do condomínio seria permitida. Então, muitos síndicos até hoje têm a isenção de condomínio como uma forma de remuneração, né? Como uma forma de agrado. Agora, quando a gente veio à sindicatura profissional, quando tudo isso começou, alguns síndicos passam não só a ter isenção, mas inclusive mesmo síndicos moradores, mas que são Uma remuneração. que têm uma determinada remuneração. Então, ele tem a isenção e a remuneração. Claro, isso precisa ser aprovado em assembleia, isso precisa estar muito determinado e discriminado para não haver conflito, né? Até porque a fama de síndico é igual à fama de advogado. A gente luta sempre pela transparência, a gente luta sempre para manter as coisas com mais claridade possível, mas infelizmente a gente ainda tem muito conflito nessa questão financeira. Então, tudo isso deve ser passado por assembleia. Ótimo. Em caso de obras, né, ou reformas, etc., o síndico precisa comunicar aos condôminos aí de forma antecipada sobre os custos, dar uma prestação de contas aí sobre isso? O cargo de síndico, ele necessariamente, como qualquer político, ou deveria ser, como qualquer político, ele necessita de uma prestação de contas, tá? Agora, a gente tem algumas questões que nem sempre são necessárias aprovações de outros condôminos, que são aquelas chamadas obras urgentes, né? Muitas vezes, aquelas obras que são muito necessárias e muito urgentes e que não envolvam grandes custos. Agora, toda obra que tem muito custo, deve ser aprovada em assembleia, justamente para evitar. O síndico hoje, com a vinda, eu já estou velho, né? Então eu falo novo Código Civil, mas o novo Código Civil é de 2002. Mas com a vinda do novo Código Civil, o síndico ele é responsável civil e criminalmente pelos seus atos. Então, é muito importante que tudo isso seja aprovado em assembleia, ou pelo menos ratificado em assembleia, né? Porque muitas vezes as obras elas são necessárias, elas são urgentes, mas precisa de uma determinada aprovação. Então, ou se ela é urgente, faça-se aqui e a gente ratifica em assembleia, ou muitas vezes a gente leva aquilo para a assembleia, debate-se na assembleia e ali sim, ali a gente tem a aprovação de todo mundo e aí a gente faz com muito mais tranquilidade. Eu já tive casos onde dá muita confusão a aprovação de reforma estrutural de condomínio por maquete, sem projeto, sem nada. Então, de repente, chega-se a maquete, todo mundo aplaude, aprova, mas não tem custo, não tem previsão orçamentária, não tem nada. Quando começa-se a fazer, e aí gera muito problema, porque o que era para ser 200, 300, 400 mil, às vezes vai passar 1 milhão, são obras vultuosas, o dinheiro é de todo mundo. Então, eu sempre coloco a importância de se levar para a Assembleia ou para ratificar algo que já foi tomado, né, numa emergência, ou muitas vezes para que a gente crie-se um fundo específico e aí sim a gente consiga fazer com toda a transparência possível. Tá? Perfeito. Eu acho que até pegando um gancho também desse assunto, não sei se acontece muito, né, mas já vi alguns casos também,
até da ausência de uma formalidade maior para uma equalização de propostas, né, com fornecedores, tudo, você consiga realmente tomar uma decisão mais assertiva, né? Você sabe que isso acontece em toda a área, não só na área da própria engenharia, mas isso acontece também na área jurídica. O condomínio, ele muitas vezes é informal. Né? É a grande dificuldade que a gente tem de diferenciar empresas, trabalhar com empresas e trabalhar com condomínios. Muitos são informais e muitos não sabem nem o que querem. Então, quando muitos não sabem o que querem, quando você não sabe o que você quer, eu já vi decisões nos quais as propostas não eram equânimes, as propostas não eram igualitárias, então os escopos diferentes. Então, quando eu olhava aquilo, muitas vezes o síndico me liga perguntando: Clodoaldo, me dá uma proposta de assessoria jurídica. Aí eu quero entender, eu quero uma entrevista. Só me dá o papel, só me dá uma proposta. Aí, de repente, a proposta eu não entro, ou às vezes eu entro, mas às vezes os objetivos eram diferentes, os serviços eram diferentes. Então, esse talvez seja um grande entrave que a gente tem na área condominial, né? Fazer com que a gente esteja todo mundo na mesma prateleira, para aí sim, aí a gente disputa com critérios de igualdade, né? Perfeito. Quem sabe a gente consiga chegar num momento como esse ainda. Perfeito. E existe um padrão legal de exigência mínima aí que, por exemplo, como prestação de conta aí que o síndico deveria apresentar periodicamente, mensalmente? Tem. Na verdade, as convenções estabelecem isso. Tá? As convenções, elas estabelecem, normalmente existem ali critérios de valores. Sempre muito difícil, porque como a gente coloca na convenção, como eu te falei no início, a convenção é algo muito mais complicado de ser mudado. E quando a gente coloca valor numa convenção, é muito difícil. O que significava há alguns anos 10 mil reais, hoje já não é mais. Né? Então, quando a gente tem, às vezes, eu já peguei convenções em que dizia que até 10 mil reais a obra ou a contratação não precisava de aprovação de nada. Só que na época, 1995, 94, 10 mil reais era muito mais dinheiro do que hoje. Né? Então, é difícil você petrificar algo em moeda corrente. É muito mais um critério de vulto mesmo, né? Do caixa, do dia a dia. Eu lido com condomínios com orçamentos, às vezes, de 30, 40 mil, como tenho condomínios também com orçamentos às vezes de 3, 4 milhões mês. Né? Então o síndico ele se torna um gestor de uma empresa. 3, 4 milhões, eu estou falando de uma empresa com faturamento de 50 milhões de reais por ano. Né? Então quando você tem um faturamento de 50 milhões de reais por ano, é muito dinheiro, é muito entra e sai e precisa. Né? A gente sempre coloca a importância da assembleia, da aprovação, justamente porque se mexe com muito dinheiro. Esse mercado gira muito dinheiro. Perfeito. E é um mercado que não para, hein? É um mercado que não para. Um outro ponto que eu não sei se está sendo muito praticado, que é até uma curiosidade aí, seria com relação à parte de compliance, sobre a atuação do síndico. Você vê isso hoje como uma tendência também? Eu vejo como tendência, mas assim, eu ainda vejo resistência. Né? O compliance, ele é muito importante. Eu sou um admirador e adoro esse tipo de tema, mas eu vejo que ele esbarra na informalidade do condomínio. Né? O condomínio, por mais que a gente diga, é como a LGPD, por mais que você diga que ela se adapta a todo tipo de empresa, a todo tipo de condomínio, eu entendo e sei que a dificuldade de você implementar ali um trabalho de compliance para um condomínio de menor porte, para um condomínio onde muitas vezes tudo é contabilizado no recibinho da papelaria. Então eu entendo a dificuldade desse tipo de gestão quando você tem condomínios com informalidade maior. Mas a tendência, né, principalmente para esses condomínios de médio a grande porte, a tendência é você ter sim uma empresa e um trabalho de compliance justamente para poder adequar todas as questões, procedimentos, métricas e prestações de contas, né? Perfeito. Isso é muito importante. Com relação agora à pauta de assembleia, né? O que é e para que serve, né, a ata de assembleia condominial? Você sabe que ata de assembleia, ata nada mais é do que o registro do que aconteceu. Eu posso formalizar uma ata de agora, desde a hora que eu cheguei até a hora que eu vou embora, discriminando tudo o que eu fiz aqui hoje no teu escritório. Eu posso registrar isso e colocar isso dentro de um papel, de uma ata. Ata nada mais é do que o registro daquele encontro formal e solene que é a assembleia de condomínio. Né? Quando a gente fala
da importância das coisas constarem em ata é justamente para que a gente não tenha, porque antes, quando a gente não tinha essa sequência de câmeras que a gente tem hoje as assembleias ou elas são virtuais ou elas são filmadas, né? Mas quando a gente não tinha nada disso, as atas eram a única prova que a gente tinha de que aquilo realmente aconteceu. Né? Porque quando você não tem aquela prova, muitas vezes você não consegue levar aquilo para debate, aquilo para o judiciário. Então, registrar aquilo numa ata, hoje, por exemplo, existem atas que são transcritas mediante a gravação. Então, eu tenho a gravação, a partir da gravação transcreve-se a ata, registra-se a ata e deixa-se arquivado. A partir dali, se algo dali for solicitado, vamos naquele documento encontrar tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo. A importância de registrar aquilo em ata é para isso, para que a gente consiga lá na frente utilizar algum dado do que efetivamente ocorreu. Por isso a importância de uma boa administradora, de um bom escritório de advocacia, justamente para poder redigir muito bem essa ata e deixar aquilo arquivado. Esse lastro, né, do que foi tomado de decisão, etc. A presença na assembleia de condomínio é obrigatória? Olha, obrigatória deveria ser, né? É seu patrimônio, é seu dinheiro. Na verdade, muita gente não entende que é seu, né? Na verdade, aquilo é um encontro para que as pessoas debatam e decidam o melhor para aquilo que elas têm em conjunto, né? Condomínio nada mais é do que viver em conjunto. Agora, não é obrigatória, ela é recomendável, né? Infelizmente, a gente sabe muito pela correria do dia a dia, pelo próprio desgaste, são reuniões que são, às vezes, muito elasticidas, duram bastante, muitas vezes tem muita discussão, então a gente sabe que eu mesmo, vou ser sincero para você, eu acho que eu tenho mais de 1000 assembleias que eu já participei. Eu não participo de nenhuma do meu prédio. Né? Às vezes eu estou fora, às vezes eu estou fazendo a dos outros, e às vezes eu falo, não, eu não tenho mais paciência, principalmente para definir o que é meu. Né? Então eu acato as decisões do meu. Né? Eu não discuto, eu acato as decisões do meu. Eu sei as consequências da minha falta. Né? Quando eu falto na minha, eu entendo muito bem que aquilo que foi decidido eu não posso ficar criticando. Né? Porque ali era o meu momento de debate. Mas eu, por participar tanto, estar sempre fora, advogado de condomínio é isso. Muitas vezes eu acordo um pouco mais tarde, mas o meu dia vai até 11, meia-noite, 1. Eu já tive assembleia em São Paulo que eu dormi no carro 3h30 da manhã. Né? Porque a assembleia de shopping, ela começa 11h30, meia-noite. Porque ela começa após fechar tudo. Então a gente se encontra à meia-noite e aí aquilo às vezes dura. Eu já fui dormir 3h30, 4 horas da manhã no estacionamento do shopping para poder acordar no dia seguinte e voltar. Então tem de tudo, né? Que loucura, foi. E como está o avanço com a assembleia virtual? Já virou uma tendência isso, mais em outras regiões, não tanto aqui na Baixada? É uma inovação. Na verdade, as assembleias virtuais elas sempre puderam existir, mas havia muita resistência. Como tudo virtual, né, tinha muita resistência. A pandemia nos obrigou a enxergar diferente. Né? Quando a gente teve a pandemia, nesse momento todo, onde a gente não podia nem se encontrar, como é que a gente podia fazer as assembleias? Né? E elas não eram muitas vezes nem autorizadas a serem realizadas pelas convenções, nem nada disso. Então criou-se, e as administradoras aí deram um verdadeiro show com a inovação tecnológica em pouquíssimo tempo, né, para que a gente pudesse ter as assembleias virtuais. Essas assembleias, elas têm um índice de participação de pessoas muito maior. Eu sou super a favor disso, mas eu entendo que em algumas regiões, a nossa região aqui, por exemplo, da Baixada Santista, é uma região ainda que enfrenta alguma resistência. Né? Ainda tem muito daquele preconceito de que eu quero descer, eu quero frequentar, eu quero debater, eu quero ver o olho no olho, eu quero estar com as pessoas. Agora, eu gosto da virtual, mas eu também gosto, apesar de ter começado falando aqui do embate que algumas vezes acontece nas assembleias, mas eu voltei a frequentar algumas presencialmente, é que existem algumas técnicas para que a assembleia presencial ela decorra muito bem. A principal técnica que algumas administradoras já perceberam é a comida.
Acredite se Olha. quiser, a comida. Né? Alguns síndicos já perceberam que, cara, a assembleia normalmente é 7h30, 8 horas da noite. Você já está cansado, você trabalhou o dia inteiro. Tem que ter uma comidinha, tem que ter alguma coisa. Aquilo, meu amigo, aquilo anima todo mundo, alivia os nervos. Porque debater com alguém com fome é bem complicado. O inquilino de um imóvel, ele tem os mesmos direitos que um condômino? Ele pode votar em assembleias, por exemplo? Pois é. A gente vem de uma cultura, eu não sei, a gente vem de uma cultura em que o dono, né, é rico e o inquilino é o pobre. Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade de hoje, né? Nada, nada, nada. Mas a gente vem dessa cultura, então a gente, para poder entender se ele pode votar ou não, a gente tem que entender um pouco como o inquilino é visto. O inquilino, pela nossa sociedade, ele ainda é visto com maus olhos. O inquilino, muitas vezes, ele ainda é visto daquela forma precária. Então, não, o dono, ele é só inquilino, ele não é o dono, né? Com tudo que a gente viveu nos últimos 20 anos, toda essa mudança econômica, muita gente prefere morar de aluguel. Né? Muita gente conseguiu visualizar o quanto é importante você ter muito mais liberdade, muito mais independência, trocar de imóvel a cada alguns anos, 2, 3 anos, é algo que não existia, né? Na época dos nossos pais, por exemplo, comprava-se um imóvel e eu quero ficar naquele imóvel por 20, 30, 40 anos, né? Eu hoje moro na minha casa, é própria, mas eu moro na minha casa, no meu apartamento tem 5 anos e eu já estou querendo mudar. Eu já estou querendo naquele momento mudar, então eu mesmo penso em ir para locação. E aí quando a gente entra nessa parte de locação, a sociedade vê de uma forma ruim. Então as convenções, elas não permitem, né, que o inquilino vote, a não ser que ele tenha procuração. Né? Muitos síndicos não gostam nem que ele participe da assembleia. Eu acho que o inquilino deveria participar da assembleia. Por quê? Porque é a opinião de um morador. Né? Alguém que está morando ali sempre pode ajudar, sempre pode participar de alguma comissão, sempre pode auxiliar. Agora, ele não pode votar. Sim. Se ele não tiver procuração, ele não pode votar. Então eu recomendo que o síndico permita a participação, mas explique antes, né? Olha, você pode participar, você pode até muitas vezes opinar, conversar daqui, mas votar, você só pode votar se você tiver a procuração do proprietário. Tem a procuração? Se tiver a procuração, pode votar. Se não tiver a procuração, infelizmente você não pode votar. Tá ótimo. Acho que vale, né? Até porque é um possuidor do imóvel. Claro, é o possuidor, né? É claro. Ele mora ali. Críticas. Porque muitas vezes eu mesmo no meu escritório, o meu escritório ele é alugado. É muito complicado porque o proprietário da minha sala, ele mora em Goiás. Ele não está ali no dia a dia do condomínio, né? Então ele me dá uma procuração justamente para que eu possa representar os interesses. E na conversa que a gente tem, ele mesmo coloca: Clodoaldo, eu não faço a menor ideia do que acontece aí. Para ele é simplesmente um retorno sobre o investimento, ponto. Mas ele não sabe como que é o dia a dia. Ele não sabe se por um acaso precisa de mais segurança ou menos segurança, se o elevador funciona ou não funciona. Então, esse é só quem está no dia a dia. Né? Então é importante aquela participação do inquilino, né? E a gente vai mudando um pouco essa visão da sociedade. Inquilino hoje, a visão da locação precisa ser alterada, né? A pessoa que utiliza um imóvel de locação não significa que ela seja precária, não significa que ela não tenha condições financeiras, é que a gente vem de uma cultura enraizada na nossa sociedade disso. Então quando a gente começa a alterar isso, a gente começa a enxergar proprietário e inquilino com outro olhar. Perfeito. Você vê que isso já foi até para veículos, né? Hoje que já são... Exato. O meu veículo é alugado. Né? Exato, o meu veículo é alugado. Eu prefiro hoje alugar um veículo do que ter, né, aquele veículo. Na verdade, eu já sou da geração, e a nova geração ainda mais ainda, que ter acesso é melhor do que possuir. Né? Então, ter acesso a tudo o que eu quiser, né, é muito melhor do que ter aquilo para renda, né? Ter aquilo como teu patrimônio. Muitas vezes você ter aquela condição financeira permite que você consiga usufruir muito melhor. O que é um fundo de reserva na realidade, né? E quem que deve arcar com isso? Vamos lá. Essa discussão ela é muito interessante.
Fundo de reserva, ele foi criado porque condomínios não param. Você vê que na pandemia muita coisa parou. Condomínio não parou. E tá aí a grande explosão da área do direito condominial, né? A grande explosão vem justamente na pandemia, quando a gente percebe a empresa parou, aqui parou. O que não parou? Condomínio. Condomínio. Pelo contrário, todo mundo foi obrigado a ficar trancado em casa e trabalhar e gerenciar todos aqueles conflitos. Então, a gente vem de uma área em que não para. Quando não para, quando a gente diz que o condomínio não para, o que isso significa? Ele tem que arcar com aquelas obrigações dele. Faça chuva, faça sol. Tenha pandemia, não tenha pandemia. Como é que você consegue arcar com todos os seus compromissos? Através de um fundo. Porque aí a gente vai chegar no debate da inadimplência, muitas vezes a inadimplência aumenta. Quando a inadimplência aumenta, você precisa continuar arcando com aquilo, né? Quando a gente tocar ali no tema da inadimplência, a gente vai tocar um pouco sobre o que é a despesa de condomínio. Mas o condomínio precisa arcar com isso. E aí a gente tem algumas questões. Fundo de reserva. Quem vai arcar com aquilo? O fundo de reserva, ele é bancado, tá, pelo proprietário do imóvel. Ele é bancado pelo proprietário. Agora, você tem algumas despesas que eles são já diretas, as despesas ordinárias, as despesas de manutenção do condomínio são bancados muitas vezes pelo inquilino. As despesas do fundo de obra, fundo de reserva, que são fundos criados especificamente para arcar com despesas extraordinárias, são bancados pelo proprietário do imóvel. Isso dá uma discussão que você não imagina. Agora, o condomínio responde por furtos na área comum? Outra discussão bem interessante. Responde. Agora, a gente precisa avaliar quais são os critérios, né? E o que a gente tem dentro de furto na área comum, o que tem de prova. A gente precisa, na verdade, analisar a prova, as evidências, né? O que tem de prova. Quando você coloca ali e você tem câmeras, hoje você tem muita coisa cercada por câmera, você consegue identificar quem efetivamente furtou. Então o condomínio não só responde, mas o condomínio pode também buscar o ressarcimento, né? É importante. Existem decisões para tudo quanto é lado. Eu acredito que ele tem que responder, tá? Mas eu entendo e respeito quem entenda contrariamente. Tem decisão para os dois lados. Com relação agora à pauta de inadimplência, né? Que acho que é um ponto importante hoje em dia em função até da pandemia. Da própria pandemia. Como a inadimplência pode afetar o valor do condomínio e quais as medidas que estão sendo tomadas aí para evitar essa situação? Cara, a inadimplência dentro de um condomínio, primeiro é importante a gente definir o que é a despesa de um condomínio. Muita gente ainda não visualiza. Você sabe que eu já tive muita palestra, muita assembleia que eu começava perguntando o que é a despesa de condomínio. Muita gente entende que é uma conta. Muita gente não consegue entender que é um rateio de despesas. Eu costumo brincar falando, nada mais é do que uma pizza. Se eu for jantar com você e a gente dividir essa conta, sai 50% para cada um. Se eu não pagar, você vai arcar com 100%. É um custo, vai sobrar para alguém, né? Então, esse é o grande ponto. A inadimplência, ela começa ela encarece muitas vezes o condomínio, justamente quando ela não é controlada. A inadimplência é como inflação, é um bicho que tem que estar sempre sendo domado. Você não pode deixar aquilo explodir. Então é importante a gente trabalhar. Quando você me pergunta das medidas tomadas, eu venho no início, quando eu comecei esse trabalho com condomínios, era muito difícil convencer os síndicos a cobrar os devedores. Porque é uma senhora, é um senhor, tem as dificuldades e tal. Quando eu começo a trabalhar, eu começo a explicar para esses síndicos o que é uma cobrança humanizada, né? E a cobrança humanizada, ela vem justamente quando a gente cobra aquilo no início. Quando você não deixa o monstro ficar muito grande. Quando você não deixa o monstro ficar muito grande, quando você não deixa o débito ficar muito grande, quem responde pelo débito do condomínio é a unidade. Quem responde é o imóvel. Ou seja, se eu começo a cobrar aquilo no início da dívida, se a pessoa fica 1, 2, 3 meses e eu realmente começo a entrar com alguma ação, com um processo, ou tento administrativamente receber aquilo, quanto menor a dívida, mais fácil de se pagar.
Agora, muitas vezes eu trabalho com alguns condomínios que a inadimplência é muito alta. Você perde o controle. E aí, inevitavelmente, seja hoje, seja daqui a 5 anos, e os processos estão ficando cada vez mais rápidos, mas seja hoje, seja daqui a 5 anos, aquela pessoa que você não cobrou ali vai acabar perdendo o imóvel. Então, para evitar isso, a gente começou a trabalhar muito com a cobrança extrajudicial, ou seja, passou ali 1, 2 meses, entra em contato com a pessoa, começa a fazer aquela cobrança, começa a parcelar condomínio, mas não deixa o monstro ficar muito grande, né? Por quê? Porque isso aumenta na despesa. Afinal de contas, se um não paga, alguém vai pagar. E aí começa a aumentar o quê? O fundo, às vezes o dinheiro é tirado do fundo para cobrir aquele rombo. Eu preciso aumentar, eu preciso depois depositar mais dinheiro. Então é uma conta, é uma equação, né? Que é importantíssimo todo mundo ter na cabeça isso para poder diminuir a inadimplência dentro de um condomínio. Perfeito. O condomínio pode divulgar aos demais condôminos as unidades que estão inadimplentes? É uma discussão muito grande isso. Você sabe que você não pode colocar o nome das pessoas, mas muitos ainda colocam as unidades, né? Eu sou a favor, mas eu entendo que também tem discussão para os dois lados, tá? Quem está inadimplente, quem não está, estar ali constando o número da unidade, constando os meses que estão em aberto, eu acredito que pode, tá? Eu trabalho com essa linha de que pode. Mas eu entendo que há discussão, já tive briga, já tive muita discussão, até mesmo judicial, já tive entendimento para os dois lados, dizendo é permitido, não é permitido, né? O que eu sempre sugiro? Um trabalho bem feito, pode ter certeza, o número de unidades e o número de débitos vai ficar cada vez menor, né? Quando a gente começa a trabalhar com as inadimplências dos condomínios e naturalmente os índices vão diminuindo, eu falo para um síndico o seguinte, essa pergunta é uma pergunta de quem não tem gestão de inadimplência. Exato. Quando você tem gestão de inadimplência, você não tem essa pergunta. Agora, quando você tem, como ainda são alguns condomínios que têm muitas vezes falta de um jurídico, né? Hoje é uma tendência. Os condomínios já têm, na sua previsão orçamentária, ele já tem uma despesa para o síndico, ele já tem uma despesa para a administradora e ele já tem uma despesa para o jurídico. Não utilizando o jurídico de uma administradora, e sim o jurídico independente. Né? Até porque é importante ter esse tripé, jurídico, síndico e administradora trabalhando juntos, mas independentes. Né? Isso é muito importante. Perfeito. Agora, os proprietários inadimplentes com o condomínio, eles podem alugar a unidade? Alugar pode, né? Alugar pode. O inadimplente não pode votar em assembleia, mas alugar pode. É algo que não tem ligação. Ele pode alugar a unidade. Agora, é importante que quando ele alugue a unidade, é importante saber quem está responsável. A unidade, perante o condomínio, o débito sempre é do imóvel, ponto. Agora, ali, internamente naquele contrato, a amarração entre as partes, muitas vezes um acredita que o outro está pagando e não está, então é importante sempre conferir. Ótimo. E o que acontece com a unidade proprietária em caso de inadimplência, né? Como você mencionou até anteriormente. É aquilo que eu te falei, exato. Vai para quando você deixa o monstro ficar muito grande, quando você deixa a unidade devendo valores muito altos, naturalmente aquilo vira um processo. Juros, multa, correção monetária, honorários de advogado, é uma bola de neve, gente. Aquilo é uma bola de neve. Perda do imóvel. Exato. A tendência, infelizmente, eu vejo muitos imóveis irem a leilão por falta de pagamento de condomínio. É algo muito mais corriqueiro do que a gente imagina, né? Primeiro, o leilão, juridicamente eu entendo. Juridicamente eu sempre entendi, perfeito, faz parte da minha profissão. Mas você sabe que o leilão, ele nada mais é do que a institucionalização da cabeça dura do ser humano. Permitir que algo vá a leilão nada mais é do que eu não vou perder este imóvel até as últimas consequências. E vai. É muito melhor, às vezes, você vender o imóvel
no mercado, quitar aquela dívida e sobrar um determinado valor, do que permitir com que aquele imóvel seja vendido em leilão, às vezes por 30, 40, 50% exato, do que vale. Mas isso é muito enraizado no ser humano, né? A aversão à perda. Né? A gente aprende muito isso quando a gente trabalha com bolsa de valores, né? A aversão à perda. Você sabe que quando eu comecei a mexer com isso, a primeira pergunta que o meu assessor de investimento fez foi: quanto você está disposto a perder? E a partir dali eu entendi o que era ganhar e perder dinheiro na bolsa e com imóveis também. Tá ótimo. Olha, agradecer mais uma vez aqui esse bate-papo aqui com o Clodoaldo de Lima, uma autoridade aí no assunto condominial e imobiliário. Muito obrigado, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso escritório. Vai ser um prazer aí, próximos bate-papos aí sobre temas inerentes aí ao setor. Cara, eu que agradeço, de verdade. A gente já se conhece há tantos anos, né? E aí, de repente, a gente se cruza num caminho novamente aí ao longo de tudo. Com a pandemia eu montei meu escritório, fui para São Paulo, fiquei alguns anos lá, depois volto aqui para Santos. E aí a gente coloca tudo isso e de repente a vida nos encontra de novo e eu fico muito feliz e muito grato pelo convite. É o que agradeço. Obrigado.